Meus irmãos e irmãs do Grupo Espírita Teresinha de Jesus, é com muita alegria que estamos aqui mais uma vez para estudar a doutrina dos Espíritos. Vamos começar o nosso estudo de hoje por um texto que eu escolhi e que gosto muito. É uma reflexão das mais importantes para nós fazermos, cujo título é Tolerância. Tolerância é caminho de paz. Não julgue esse ou aquele companheiro ignorante ou desinformado, porquanto se aprendestes a servir, já sabes compreender. Diante de criaturas que te enderecem qualquer agressão, conversa com naturalidade, sem palavras de revide que possam desapontar o interlocutor. Perante qualquer ofensa, não percas o sorriso fraternal e articula alguma frase capaz de devolver ao ofensor a tranquilidade. Nos empecilhos da existência, tolera os obstáculos sem rebeldia, e eles se te farão facilmente removíveis. No serviço profissional, suporta com paciência o colega difícil, e aos poucos, em te observando a calma e a prudência, ele mesmo transformará para melhor as próprias disposições. Em família, tolera os parentes menos simpáticos e, com teus exemplos de abnegação, conquistarás de todos eles a bênção da simpatia. No trânsito público, não passes recibo aos palavrões que alguém te dirija e evitarás discussões de consequências imprevisíveis. Nos aborrecimentos e provações que te surgem a cada dia, suporta com humildade as ocorrências suscetíveis de ferir-te. E a tolerância se te fará a trilha de acesso à felicidade, de vez que aceitarás com todos os companheiros do mundo na condição de filhos de Deus e nossos próprios irmãos. Palavras de Emmanuel, pelo médium Francisco Cândido Xavier, no livro Plantão de Ideia. Façamos então a nossa prece. Vamos fechar os nossos olhos e abrir os nossos corações. Deus, Pai de misericórdia e bondade, aqui nos reunimos em Teu nome, para estudar essa doutrina que nos esclarece, que nos instrui e nos traz, segundo as palavras do Mestre Jesus, quando nos disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Buscamos a libertação, Pai, pelo esclarecimento. Por conhecermos a verdade sobre a nossa vida física e a vida à qual um dia retornaremos, a vida espiritual. Que possamos aproveitar, segundo as Tuas bênçãos, da melhor forma possível, a nossa passagem nesse plano físico. Que possamos deixar essa vida melhor do que um dia a que chegamos. Obrigado, Mestre Jesus, pelo Teu amor, pela luz que nos trouxeste, quando aqui estivestes há 2000 anos e nos conduzisse pelo caminho do amor, do perdão e da caridade. Que as Tuas palavras sejam para todos nós uma trilha de luz, amando ao próximo como a nós mesmos e a Deus sobre todas as coisas. Que essa frase esteja gravada em nossos corações e nossas mentes. Que as nossas ações sejam permeadas de luz. E que possamos olhar para todos como irmãos. E as aflições pelas quais todos passamos possam ser suportadas com fé e resignação, com coragem e as energias necessárias para que possamos superá-las e prosseguir em nossa jornada evolutiva. Aos nossos mentores espirituais,
aos mentores espirituais das nossas casas de caridade, nossos agradecimentos pelo apoio, pelo amparo, pela intuição que muitas vezes nos são transmitidas, para que nossos passos sejam retos, a caminho da luz, a caminho das palavras do Mestre Jesus, que em todos os momentos demonstrou a tolerância necessária para que não nos desviemos, buscando sempre o amparo, o perdão, a caridade, o amor infinito que Ele nos deixou. Que possamos sempre contar com a vossa ajuda. Assim sendo, vamos dar início aos nossos estudos, dando graças a Deus. Meus irmãos e irmãs, que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. É com muita alegria que aqui estamos para dar continuidade, mais uma vez, ao estudo da doutrina dos Espíritos. Estudos que nos levam a compreender de forma clara, precisa, todas as situações que padecemos nesse plano de provas e expiações. Nesse que é um plano de aflições, passar por as dificuldades que todos nós passamos, sejam elas de ordem saúde, que nesse momento muitos vivenciam em função da pandemia, sejam problemas de relacionamento, sejam problemas financeiros, enfim. Cada um de nós sabe onde o calo lhe aperta, né? Diz o dito popular. E quando estudamos a doutrina espírita, compreendemos que vivemos num plano onde aqui viemos para evoluir. E evoluir significa passar por situações de trabalho, que a gente pode até chamar de situações de dificuldade, mas são situações de trabalho. Se nós pensarmos de uma criança, de um adolescente na escola, para que ele seja aprovado ao final do ano, é preciso que ele estude, que ele dedique algumas horas para fazer os exercícios, para estudar as lições, além de estar na própria escola, obedecendo a horários, a regras, a normas. E abdiquemos em muitos momentos dos nossos momentos de lazer, de descanso, em prol do trabalho, do próprio crescimento pessoal. E na nossa vida, de uma forma geral, também é assim, né? Nós temos que trabalhar, não somente naquele trabalho remunerado, que gera o nosso sustento, mas também nas nossas atividades em casa, nas nossas atividades na casa espírita. Então, a nossa vida é uma eterna continuidade de atividades laborais. Por isso, esse estudo que nós vamos ver hoje, cujo tema é Jesus e o Mundo, é um tema extremamente esclarecedor, para que nós possamos compreender com clareza que mundo é esse. Então, nós temos hoje como objetivo refletir à luz da doutrina espírita sobre essa relação entre Jesus e o mundo. E para iniciar as nossas reflexões, vamos trazer algumas frases para que nós possamos compreender o que nós vamos colocar daqui para frente. Eu fui buscar uma frase de Augusto Cury que nos diz o seguinte: nunca alguém tão grande se fez tão pequeno para tornar grandes os pequenos. Vou ler novamente. Nunca alguém tão grande se fez tão pequeno para tornar grandes os pequenos. E esse foi Jesus.
Porque Jesus, segundo a literatura espírita, levou cerca de 1000 anos só para adaptar o seu espírito às condições do nosso planeta. Ao ectoplasma de um planeta pesado, carregado em função do baixo nível evolutivo dos seres que aqui vivem. Então ele precisou de 1000 anos para essa adaptação. Um espírito puro, que aqui esteve exclusivamente em missão, para nos mostrar o verdadeiro caminho da luz. Uma outra frase diz assim, essa frase é do Bonovox, né? E diz assim, para mim, uma fé em Jesus Cristo que não esteja aliada à justiça social, que não esteja aliada aos pobres, não é coisa alguma. Não é verdade? Com quem Jesus esteve quando por aqui passou? Um homem extremamente ligado à justiça social. Lembrando a passagem da mulher adúltera, uma mulher que foi trazida à praça para ser apedrejada, e Jesus foi questionado, porque a lei de Moisés dizia que uma mulher adulta deveria ser apedrejada. Então perguntaria, e aí, mestre, o que fazer? E ele, abaixado, escrevendo na areia, estava, levantou-se e disse para todos, aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Ou seja, ele colocou uma situação em que todos ali se enquadravam. Quem está sem pecado? Ora, se todos estão em pecado, por que apedrejar aquela mulher adúltera? Por que não fazer uso do perdão, ou seja, da justiça social, onde todos somos iguais perante Deus, onde todos devemos ser respeitados, e mesmo aqueles que corrompem as leis merecem o perdão. Terão, sim, que se reajustar pelos erros cometidos. Mas o direito ao resgate é de todos. E a frase ainda diz, né, que não esteja aliado aos pobres. Jesus sempre esteve ligado aos pobres, aos necessitados, aos doentes. Porque, como ele mesmo disse, ele não veio aqui para os sãos, ele veio para os doentes, aos doentes do espírito, aqueles que precisavam ouvir a sua palavra de fé, de perseverança, de coragem, aliado ao perdão, ao amor e à caridade. E uma frase também muito interessante, essa é do pastor Silas Malafaia. E ele disse o seguinte, a presença de Jesus na embarcação da nossa vida não significa ausência de tempestade, e sim que o barco não irá afundar. Também uma reflexão interessante. Porque todos nós estamos passando por dificuldades. Ou seja, o nosso barco está passando por uma grande tempestade. E nesse momento, com a pandemia que assola o planeta, é uma grande tempestade que está assolando o nosso barco. Mas isso não significa que ele irá afundar, porque Jesus está dirigindo essa nau. Esse barco está sendo muito bem dirigido. Apenas estamos vivenciando dificuldades que têm um objetivo muito claro, que é o aprendizado, que é a reflexão sobre as dificuldades, sobre o ajudar ao próximo, sobre o amor que precisamos ter nos momentos de dificuldade para com aqueles que sofrem. Uma outra frase interessante, essa eu não tenho o autor, mas que diz, não foram os pregos que seguraram Cristo na cruz, mas o amor dele por você e por mim. Também interessante, né? Porque Jesus não foi para a cruz para nos salvar numa condição em que nós continuamos do mesmo jeito, com os nossos equívocos, com os nossos erros, mas ele lá nos salvou, então tudo bem. Não, não foi isso. Ele veio para nos salvar porque nos indicou o caminho da salvação, caminho que todos nós teremos que trilhar. E ele se permitiu ir à cruz, e mesmo pregado na cruz, ele rogou ao Pai, dizendo, Pai, perdoai-os. Eles não sabem o que fazem. E não sabem mesmo, né? Não, até hoje, muitos não sabem o que fazem, porque não conseguem entender a mensagem do Cristo, a mensagem de amor, de caridade e de perdão. E para encerrar essas
essa primeira etapa, eu termino com uma frase dele. Quando ele disse, está lá em João, capítulo 14, versículo 7, e ele diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, nesse momento, ele está se colocando à nossa disposição. Eu estou aqui para ajudá-los. Entendam que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu estou aqui para mostrar a vocês o caminho do amor, a verdade da prática do bem e a vida voltada para a caridade, que todos precisamos ter, para que um dia sejamos verdadeiramente filhos de Deus, espíritos puros. Por isso ele nos ensinou o caminho. E aí a gente vai iniciar o nosso tema de hoje, né? O mundo e Jesus, que está lá no livro Sendas Luminosas, de Divaldo Pereira Franco, narrado, psicografia do Divaldo, né? Na verdade, ditado por Joana de Ângeles. E ela começa o texto dizendo assim: na atual conjuntura humana, a opção por Jesus constitui um desafio de grande porte. Frase interessante, né? Optar por Jesus é um desafio de grande porte. Por quê? Porque optar por Jesus não é levantar os braços e dizer, eu aceito Jesus, e continuar fazendo tudo que continuamos nos nossos equívocos, errando. Optar por Jesus é olhar para dentro de si, perceber-se um espírito altamente endividado com a lei do progresso, cheio de equívocos, e se corrigir. É lutar contra si mesmo. É a batalha mais difícil de nossas vidas, porque precisamos reconhecer o egoísmo, o orgulho, a inveja, a intolerância e todos os nossos equívocos que cometemos diariamente. Então é um desafio de grande porte. É um desafio muito grande se reconhecer equivocado diante das leis de Deus e diante do próximo, e colocar em prática esse processo de autotransformação. Por isso, um desafio de grande porte. Joana de Ângeles continua dizendo: o mundo e Jesus. Então, nessa ordem, o mundo e Jesus. São duas as opções diante do ser humano. O primeiro, o mundo, agrada, é devorador, envolve e passa rápido. Então, eu gosto muito desse termo quando ela diz é devorador. Por que o mundo é devorador? Por que o mundo nos devora? Porque o mundo nos envolve. Esse mundo material e materialista que nos encontramos, ele nos oferece facilidades. Ele nos oferece oportunidades de prazer com muitas facilidades, com muitas opções de conseguirmos muito sem fazer nada. E aí nós nos iludimos, por isso é que ele nos devora, porque ele nos ilude, como se nós conseguíssemos tudo o que quiséssemos sem trabalho, o que não é verdade. E isso nos agrada. Mas ela continua dizendo, envolve e passa rápido. Envolve e passa rápido. Somos envolvidos por essa nuvem de ilusões, mas passa muito rápido. Nós que já temos uma certa idade, olhamos para trás e vemos que há apenas 50 anos atrás, éramos adolescentes, jogando bola na rua. Uma adolescência onde tudo é prazer, mas 50 anos se passaram e quanta coisa mudou. Por isso, o mundo agrada, é devorador, envolve e passa rápido. E Joana continua ainda nesse parágrafo, dizendo, a sua existência é irreal, embora necessária para o desenvolvimento e evolução do espírito. É irreal? Sim, é irreal. É irreal porque nós não somos desse mundo. Todos nós estamos aqui de passagem. Todos nós vamos deixar esse corpo. Essa é uma certeza que todos nós temos. Daqui a 120 anos, mais ou menos, nenhum habitante estará mais nesse planeta. O planeta estará completamente renovado.
Talvez alguns espíritos estejam de volta, mas os corpos não. Então, essa existência é irreal, é falsa. Daqui a pouco estaremos retornando para o plano espiritual. Alguns retornarão em pouco tempo, mas alguns levam até 200 anos do outro lado, se preparando para voltar. Por isso essa existência é irreal. Mas ela é necessária. É necessária porque aprisionados nesse corpo físico, somos muito limitados. E limitados exatamente para que passemos e vivenciemos todas as dificuldades do plano físico, para que possamos progredir, para que possamos refletir sobre o verdadeiro caminho da nossa evolução espiritual. E aí ela vem se referir agora ao segundo, né? O mundo e Jesus. Então ela diz, o segundo, Jesus, transforma para melhor, suaviza e permanece. Nos transforma para melhor. Por que melhor? Porque seremos seres mais equilibrados, mais tranquilos, mais tolerantes, mais amorosos, mais carinhosos. Entenderemos mais o que é perdoar e praticar a caridade. Consequentemente, uma vida mais suave e permanente. Essa é a condição de equilíbrio que ele nos oferece. A sua proposta é libertadora, engrandece e aprimora para sempre. E a palavra libertador aqui, ela é fantástica, porque Jesus disse isso, né? Quando ele pronunciou, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertar de quê? Dos grilhões da ignorância. A ignorância que nos prende ao plano físico. A ignorância que nos faz achar que estarmos presos ao plano físico e construirmos aqui bens terrenos, bens físicos, nos farão seres melhores. Quando nós nos libertamos dessa prisão que é o plano físico, o próprio corpo físico, nós entendemos o que é verdadeiramente conhecer um processo de evolução espiritual. Então, a proposta é libertadora porque ele nos liberta desse aprisionamento que o plano físico nos coloca. Engrandece e aprimora para sempre. Por que para sempre? Porque somos seres eternos. Somos espíritos que vamos continuar vivendo após a morte do corpo físico. E aí ela conclui esse parágrafo dizendo: o mundo é meio, Jesus é a meta. O mundo é meio, Jesus é meta. O mundo é o meio pelo qual nós passamos e construímos o nosso processo evolutivo, nosso processo de crescimento, com a prática do amor ao próximo, da caridade, do perdão e de todas as benesses que o espírito constrói a partir da sua evolução. Jesus é a meta, porque ele é nosso modelo e guia, né? Uma pergunta lá do Livro dos Espíritos. Ele é o nosso modelo e guia, porque a condição que ele vive como espírito puro é a nossa meta. Todos nós seremos um dia espíritos puros. A diferença é como cada um vai alcançar essa meta. E o livre-arbítrio é que será o grande elemento condutor desse processo. Porque é preciso que, a partir do livre-arbítrio, nós possamos gerar o merecimento, para que possamos conquistar essa nossa liberdade rumo ao mundo espiritual. E Joana de Ângeles continua. A verdadeira sabedoria consiste em eleger Cristo e melhorar a sociedade mundana. A partir do momento que elegemos o Cristo como nosso guia e modelo e passemos a nos conduzir através das nossas atitudes cotidianas, contribuindo para a melhoria da sociedade humana, nós estaremos dando um grande passo no nosso processo evolutivo. Trabalhando os seus valores e santificando-os, de forma que o processo existencial se faça enriquecedor e infinito.
É preciso que nós trabalhemos os nossos valores. O que significa santificá-los? É fazer com que esses valores, que é esse processo de transformação do nosso pensamento, da nossa forma de agir, voltada para os valores morais que o Cristo nos ensinou, de amor ao próximo, e faremos com que esse processo existencial se faça enriquecedor e infinito. Então, nós estamos aqui numa escola para aprender a olhar para dentro de nós e, através do autoconhecimento, identificando os nossos equívocos, os nossos erros do passado, que começamos a perceber a partir do que nos acontece hoje, e aí possamos construir um futuro melhor para todos nós. As determinantes do mundo são a ilusão, o corpo, o ego. As de Jesus são a realidade, o ser profundo, a vida em plenitude. Esse mundo faz com que as pessoas ligadas à terra, ao materialismo, sejam iludidas, porque só olham para o próprio corpo, só olham para dentro de si, achando que melhorar o corpo, achando que possuir bens materiais faz parte de uma vida de luxo, de prazer, uma vida onde o ego vale mais que tudo, cada um cuidando de si, sem olhar o próximo. Mas Jesus nos mostra que a verdadeira realidade é o ser profundo. É o ser que olha para dentro de si para se reconhecer um ser equivocado. Para então, promovendo através da prática do bem, a sua transformação e alcançar a vida em plenitude. Ninguém chegará a Cristo, e ela coloca muito bem, Joana de Ângeles coloca, ninguém chegará a Cristo. O que significa chegar a Cristo? Né? A palavra Cristo vem do grego Christos, que quer dizer o ungido, o Messias. Então, todos nós seremos Cristos um dia, quando nos elevarmos a tal. Então, ninguém chegará a Cristo sem a travessia pelo mundo. É preciso que passemos aqui, vivenciando todas as dificuldades que esse plano material nos impõe, para que nós possamos abrir os olhos, nos reconhecermos verdadeiramente. E através do verdadeiro amor ensinado por Jesus, para que nós, assim, continua Joana, assim como não sairá do dédalo das humanas paixões. A palavra dédalo aqui, um sentido de labirinto, né? O labirinto das humanas paixões, sem a inspiração e a atração dele. Vivemos num grande labirinto porque estamos perdidos. Quantas pessoas estão completamente perdidas? E é interessante a gente reparar que pessoas que muitas vezes alcançam uma determinada condição material, um equilíbrio material, mas não sabem lidar com ela. Então é preciso que nós nos inspiremos em Jesus. É preciso que nós entendamos com clareza o que esse plano nos oferece, para que possamos tirar daqui o que tem de bom. Porque é claro que tem muita coisa boa para ser aproveitada e ser praticada, e promover esse processo evolutivo que Jesus nos ensinou. Mas precisamos aprender a sair desse labirinto, esse labirinto falso de prazeres que o mundo nos oferece. Prazeres verdadeiramente falsos. Utilizar-se dos recursos do século para amar e servir, lapidando as arestas e sublimando sentimentos. Eis como viver no mundo sem lhe pertencer. Utilizar-se dos recursos desse século, como, por exemplo, estamos fazendo agora. Se estamos num processo de pandemia, se não estamos possibilitados de nos encontrar presencialmente, façamos uso da tecnologia, como estamos fazendo agora, promovendo os nossos estudos, ainda que à distância, mas com
toda a qualidade possível para que possamos ouvir e refletir, conversar e discutir sobre as nossas atitudes. E assim nós vamos também amando e servindo, lapidando essas arestas e sublimando os sentimentos. Ou seja, melhorando os nossos sentimentos em relação ao próximo. E por isso ela conclui dizendo: eis como viver no mundo. Ou seja, utilizando os recursos que o mundo material e materialista nos oferece, mas sem lhe pertencer. Não pertencemos a esse mundo. Não podemos nos sentir aprisionados a esse mundo. E muitas pessoas assim o sentem. É interessante ver como países com alto índice de desenvolvimento humano, o IDH, que mede esse índice, que avalia uma série de condições de vivência humana, países onde o nível da qualidade de vida é muito alto, como a Noruega, a Suécia, a Islândia, o Japão, mas contraditoriamente, são países onde o índice de suicídio é altíssimo. Nos parece uma contradição. Pessoas que têm um bom nível de vida, mas que não conseguem encontrar nas aquisições de materiais que fazem o objetivo de vida. Porque cada vez que alcançam algo, passam a desprezá-lo e passam a desejar outro, e a desejar outro, fazendo com que nunca haja uma plena satisfação. Me lembro até de uma charge que vi uma vez num jornal, em que era um homem num ponto do ônibus, vendo um rapaz passar de bicicleta, ele olha e diz: se eu tivesse aquela bicicleta, eu chegaria mais rápido em casa. O rapaz que está na bicicleta olha para alguém que está num carrinho velho e diz: se eu tivesse aquele carrinho, eu chegaria melhor na minha casa. O rapaz que está naquele carrinho velho olha para alguém com um carrinho novo e diz: se eu tivesse aquele carro, eu estaria bem. O rapaz que está naquele carrinho mais novo olha para um outro que tem um carro esportivo, importado, aquele carro seria o ideal para mim. E o cara que está naquele carro esportivo olha para o alto, vê um helicóptero e aquele helicóptero é o que eu preciso. E certamente o piloto daquele helicóptero acha que merecia algo melhor. Esse é o sentido materialista. Isso significa viver nesse mundo que nos devora, porque as pessoas nunca estão satisfeitas com o que têm. Por mais que sejam os bens materiais, as satisfações materiais que consigam, nunca se sentem bem. Acabam se frustrando, entrando em depressão e chegando ao suicídio. Por isso é que Jesus nos ensina que quando amamos verdadeiramente o próximo, nós estamos no caminho da luz. Quando colocamos o amor em nossas vidas, amando a nós mesmos, amando ao próximo e amando ao Criador, nós entendemos o verdadeiro sentido da vida. Nós entendemos as nossas limitações, até onde podemos conseguir, e mais do que ter, é o ser. Ser uma pessoa do bem, ser uma pessoa da paz, ser uma pessoa que sabe conviver com todos aqueles que são à nossa volta, por mais difícil que seja. Até porque também nós somos pessoas difíceis de conviver. Então, quando compreendemos isso, nós entendemos com mais clareza que esse é um plano de provas e expiações. E somente a partir da nossa transformação e da prática do bem, da contribuição que todos nós precisamos dar, conseguiremos promover esse plano de provas e expiações para um plano de regeneração. Isso é viver no mundo sem lhe pertencer. Isso foi o que Jesus nos ensinou. E aí a gente conclui dizendo: a vinda de Jesus ao plano físico
representa uma nova etapa na evolução do planeta. Colocar em prática os ensinamentos deixados por ele é o único caminho para alcançarmos a verdadeira felicidade, a luz divina em nossas vidas. Que possamos todos refletir sobre as verdadeiras ações que precisamos promover em nossas vidas, as transformações necessárias para que possamos alcançar o equilíbrio, para que possamos alcançar a paz interior, para que possamos um dia deixar essa vida melhor do que aqui chegamos. A certeza de termos cumprido a nossa missão, a missão de praticar o bem, de amar o próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas, como nos disse o Mestre Jesus. E aí teremos dado um grande passo no caminho da evolução espiritual. Estejamos todos em paz, porque todas essas dificuldades que estamos vivendo hoje, diante dessa pandemia, vai passar. E quando ela passar, nós vamos perceber que vivenciamos mais uma etapa no processo evolutivo de nossas vidas. E sobrevivemos. Porque graças ao apoio que recebemos dos nossos mentores espirituais, do Mestre Jesus, que está no comando dessa nau, vamos sobreviver. Que façamos sempre as nossas preces, as nossas orações, voltadas para todos aqueles que estão sofrendo e todos aqueles que estão nos deixando nessa pandemia. Porque esse plano é um plano de muito ensinamento, que possamos aproveitar, olhando sempre para o alto e agradecendo as oportunidades que todos nós recebemos desse Pai de amor e bondade. Que Deus abençoe a todos. Muita paz. Façamos então a nossa prece final. Vamos elevar o nosso pensamento e agradecer ao Pai Criador a oportunidade de mais uma vez aqui estarmos, com nossos corações abertos, com a nossa mente voltada para o esclarecimento. Que possamos levar desse estudo de hoje a certeza de que estamos no caminho certo, o caminho que o Mestre Jesus nos ensinou. Obrigado, Pai. Obrigado ao Mestre Jesus por todos os esclarecimentos, por todo o amparo, por todo o amor que nos dedica, para que continuemos nossa jornada terrena com fé e resignação, com amor e dedicação à causa espírita, que é a causa da caridade e do amor ao próximo. Que nós possamos continuar, e a cada dia, olhando para todo aquele que está ao nosso lado como um irmão que precisa da nossa ajuda, do nosso amparo, do nosso apoio, do nosso acolhimento, da nossa dedicação. Obrigado, Mestre Jesus, por nos fortalecer para esta jornada terrena. Obrigado aos nossos mentores espirituais por estarem conosco, por também nos intuir no momento certo, para que tenhamos a palavra certa, não somente para nós mesmos, mas para todo aquele que precisa da nossa ajuda. Que a fraternidade universal seja a nossa meta. Que consigamos traduzir nessa jornada tudo aquilo que o Mestre Jesus nos ensinou. Que todo o amor possamos dedicar a todos aqueles que conosco caminham nessa jornada. Que possamos retornar ao plano espiritual com a missão cumprida. Que assim seja, graças a Deus. Muita paz a todos.